Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos aqui dando continuidade às ministrações do impacto de famílias e discípulos 2025. Amém? Esperamos que tenha ajudado. Estamos agora na última ministração do impacto. É a terceira ministração, dia 4/3. Pastor Bruno vai estar ministrando até onde estou pronto para ser usado pelo Senhor. Já ouvimos, nessa hora todos os pastores consolidadores têm que estar lá com seus discípulos para a última ministração e, claro, para os momentos proféticos e aproveitando todo esse mover, toda essa ação de Deus para a unidade, para a unidade do corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Até onde estou pronto para ser usado pelo Senhor? E aí o pastor Bruno pode usar show, atos proféticos, encenação, encerramento apoteótico maravilhoso da presença do Senhor. O texto é Atos 9, de 10 a 19, Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 10, né? E aqui o texto fala, eu não vou ler para não estender, o podcast já tem vários vídeos, né? Para não deixar demasiadamente grande demais. Mas aqui é a conversão de Paulo, ou o discipulado e a consolidação de Paulo. O momento que Paulo é chamado, escolhido, salvo, encontra Jesus no caminho de Damasco, e ali fica cego e é levado para um lugar, e Deus manda lá o seu discípulo, Ananias, seu discípulo, que vai fazer o discipulado. Depois entra Barnabé para fazer a consolidação, que é o trabalho na igreja, né? E claro, nesse momento tão especial da conversão de Paulo, imagine o espanto que isso causa a não só a Ananias, mas a todos os que serviam a Jesus da época, que Paulo era um criminoso, era um carrasco dos cristãos, matara, alguns dizem que ele foi responsável pela morte de Estevão e de tantos outros. Estevão foi um dos muitos que ele matou. E agora este homem perseguidor, assassino, anticristãos, estava converso, mudado, transformado, causou um pânico no inferno e na terra. Ananias, quando vê Paulo, Saulo de Tarso, quando ele depois muda para Paulo, ele se escandaliza e não acredita na conversão, quando Deus descreve que ele era vaso usado, pronto. O profeta Jeremias, que eu não botei o texto aqui, mas está aí, fala de que Ananias se sentia inferior quando foi chamado por Deus. E Deus o repreende para ele não se sentir tão baixo, porque ele era uma pessoa escolhida por Deus. Eu e você também devemos estar prontos agora, depois de passarmos pelo tratamento de Deus, para sermos usados. Deus quer nos usar, quer usar a minha vida, a sua vida aí, pastor Bruno, né? Você vive sendo usado pelo Senhor em sua plena capacidade e vigor espiritual? Será? Acredito que não. Se ainda não, eu e você precisamos descobrir o plano, esse plano de vida que o Senhor tem para as nossas vidas. Pastor, existe essa condição de ser usado pelo Senhor em toda a sua plenitude e extensão? Com certeza. Eu acredito que quanto mais eu me entrego, mais eu sou usado. A métrica inversa é igual. Quanto menos eu me entrego, menos eu sou usado. Quanto mais eu me posto, me consagro, busco intimidade, mais eu serei usado. O contrário também. Quanto mais eu me distancio,
menos eu sinto da presença de Deus em mim. Deus quer nos usar em toda a nossa plenitude. Claro que a grande maioria não consegue atingir esse nível desejado por Deus, por causa das limitações que construíram em sua volta. Aí o Bruno pode citar muitos motivos por que as pessoas não são usadas. Hoje, conhecemos um cristianismo adaptado para a nossa realidade espiritual, aonde estamos mais para o lado do mundo, para as coisas do mundo, para as conquistas do mundo, do que as conquistas do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Quando lemos o início da presença do Espírito Santo no meio da igreja, encontramos homens e mulheres experimentando esse estado pleno diante do mundo e dos homens. Aí Atos 4, 2, 4 a 21, que é a descida do Espírito Santo. Aí o pastor Bruno pode usar. Como aqueles homens eram usados. Pode ler depois, capítulo 3, capítulo 4, até o capítulo 10 de Atos, menção de história. Homens profundamente usados, cheios. Precisamos mudar o nível de vida que estamos vivendo diante do Espírito Santo de Deus hoje. Precisamos nos libertar dessa carnalidade atual que escraviza e limita a nossa vida com o Senhor. Eu acredito. Paulo, quando conheceu a Jesus como Senhor e Salvador, a sua vida descobriu o nível espiritual que o Senhor tinha para ele, que ele não conhecia quando era só fariseu e perseguidor dos cristãos. Já não era mais um homem natural, já não era mais um homem carnal. Aí o pastor Bruno pode falar os empecilhos hoje de ser usado. Não botei aqui, mas abre espaço naturalmente para mencionar esse aspecto que nos impede de ser usado. Ouça as palavras do Espírito Santo, as indagações de questionamentos de Ananias, quando foi ao encontro encontro do recém-convertido Saulo de Tarso. Quando Deus mandou ele ir a Saulo, ele duvidou, ele achou que Paulo nunca seria usado. Muita gente não acredita em você aí, pastor Bruno, é com você. Vai, disse Deus a Ananias, este homem é instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante do povo de Israel. Ele foi escolhido, eu quero usá-lo, à disposição de Deus querer nos usar, e nós limitamos, impedimos. O texto é claro, incompleto, em completar o novo estado de Saulo ou de Paulo. Agora, para ser usado pelo texto é claro, revela que Deus queria usá-lo. Impôs a mão, Ananias, a Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde que você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio de glória. Sim, senhores, sim, senhoras, irmãos e irmãs, pastor Bruno, aí, sem o Espírito Santo, estaremos ainda mortos, fracos, tolhidos, limitados, sendo mais carnais do que espirituais. Por isso, preciso experimentar um novo nível de enchimento, não é batismo, é enchimento do Espírito Santo, para ser despertado, acordado por Ele, e aí ser usado de forma como Deus deseja, sobrenaturalmente. Muita gente é limitado porque não experimentou o enchimento que o Deus quer dar na sua vida. Não dá para continuar como estou hoje, mais carnal do que espiritual, mais cético do que crente, mais distante do que está perto, mais íntimo do que está distante, longe. Preciso galgar esse novo nível.
E aí, pastor Bruno fala, o que eu preciso fazer que não está aqui, mas precisa ser explicado. Preciso me dispor a querer que Deus me use como eu sou. A Paulo, como Paulo, ou os grandes homens de Deus em sua palavra maravilhosa. Preciso parar de minimizar a minha capacidade de ser usado pelo poder como Jeremias. Preciso acreditar no chamado de Deus como um profeta Jeremias, que achava-se um menino incapaz, mas o Senhor declara palavras proféticas sobre sua vida. Leia, profeta, e que levou o profeta para outro nível. Leia Jeremias. Preciso abrir o meu coração e vida de tal forma que o Espírito Santo possa me usar de forma que ele deseja. E precisamos ser usados como precisamos ser usados pelo Senhor. Não tenho dúvida que muitas das formas de impedir o Espírito Santo sou eu que crio essas limitações. Pela minha incredulidade, pelo meu ceticismo, pela minha carnalidade, pela minha falta de aproximação e intimidade com o Senhor. Deixa Deus te usar aí, pastor Bruno. Deus abençoe o pastor Bruno, os irmãos, e que Deus use cada um dos irmãos, cada palavra lá no impacto, de forma sobrenatural, que cumpramos o propósito e objetivo de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.